Olá, tudo bem? Você sabia que, segundo dados do IBGE, o Brasil encerrou o ano de 2019 com mais de um quarto da sua população adulta na obesidade? Ou seja, no total, mais de 41 milhões de brasileiros acima de 18 anos eram considerados obesos. Junto a essas informações sobre a obesidade, podemos associar um outro termo bastante utilizado, a compulsão alimentar. Ela é considerada um distúrbio alimentar caracterizado pela ingestão exagerada de alimentos. Como o ato de comer está associado à sensação de prazer, muitas vezes comemos mais do que seria indicado para suprir as nossas necessidades. Mas afinal, como prevenir e tratar essas condições? Como manter um estilo de vida mais saudável para evitar tais distúrbios ou simplesmente para ter qualidade de vida a longo prazo? Esse é o tema do nosso Unibrasil Plural de hoje: obesidade, compulsão alimentar e qualidade de vida. E para nos dar todas essas respostas, trouxemos para o nosso bate-papo a nutricionista Mariana Paganotto da Cunha, especialista em fisiologia humana e mestre em medicina interna e ciências da saúde. Mariana é também coordenadora do curso de pós-graduação em nutrição clínica do Unibrasil. Nossa outra convidada é a psicóloga Maria do Desterro de Figueiredo, especialista em transtornos alimentares e obesidade, mestre e doutora em Medicina Interna e Ciências da Saúde e professora convidada da pós Unibrasil. Ambas atuam diretamente nas áreas de obesidade, diabetes, síndrome metabólica, transtornos alimentares e outras especialidades. Sejam bem-vindas. Professora Maria, a obesidade e a compulsão alimentar são dois termos bastante utilizados e comentados hoje em dia, especialmente pelo número de casos em ambas as situações. Mas sabemos que existem diferenças entre um e outro. Poderia nos explicar em que consistem essas diferenças? É uma doença que exige um cuidado interdisciplinar, até por conta de todos esses fatores envolvidos. É uma doença epidêmica, tá, que nos preocupa cada vez mais, porque mais de 10% da população mundial está obesa e, para se ter uma ideia, mais da metade dos paranaenses estão sobrepeso. Então, exige então um tratamento interdisciplinar e exige, né, um cuidado, uma prevenção em relação a isso. A obesidade não é considerada um transtorno mental, não é considerado um transtorno alimentar, mas está associado a alguns transtornos alimentares, tais como a compulsão alimentar. Então, já a compulsão alimentar, ela configura-se por uma hiperfagia, né? Ou seja, por episódios de grande consumo de ingesta calórica. Então, o paciente que passa por um comportamento compulsivo, né? Ele tem uma tendência de fazer uma quantidade muito grande da ingesta calórica comparada a uma outra pessoa, né? Num período semelhante. E o próprio DSM-5, ele vai trazer algumas características para a gente entender como seria a gravidade desses episódios. Então, por exemplo, né, ele fala sobre uma necessidade, uma falta de controle para lidar com essa ingesta. Os pacientes falam de uma sensação de não conseguir controlar essa vontade de comer. Associada também, por exemplo, a uma busca pelo esse alimento, mesmo sem uma sensação de fome física, né? E depois eles falam também de um possível desconforto. Você come tanto que há um desconforto abdominal, né? O que eles chamam de um empanturramento. Então, isso gera muito sofrimento, até mesmo relatos de comer escondido por conta de uma vergonha desse comportamento, né? E um comer muito rápido, mais do que o esperado, o natural, e com uma sensação depois de uma ressaca moral, uma culpa, um sentimento depreciativo, por que eu fiz isso, né? Então a gente percebe sempre um círculo vicioso, uma culpa, uma tristeza, isso gera mais vontade de comer. Então você percebe um grande sofrimento psíquico, né, no transtorno de compulsão alimentar. Então essas seriam as principais diferenças e associações. O que a gente percebe é que em obesos com compulsão alimentar, o tratamento é mais difícil, a qualidade de vida é pior, né? E há mais recidiva de peso, né, do que obesos sem essa compulsão alimentar.
Muito obrigada, professora Maria. Agora, professora Mariana, existe alguma ação preventiva na esfera de saúde pública do Brasil quando falamos em epidemia de obesidade? Sim, com certeza. As ações são muitas, tanto no sentido informativo, educacional, de vigilância, ações em conjunto com a indústria de alimentos, elaboração de guias alimentares, né, com incentivo na adoção de práticas alimentares mais saudáveis, ações em escolas, comunidades. Então, são inúmeras as ações. Sendo uma patologia com inúmeras causas, o tratamento, a prevenção é complexo e isso demanda um certo tempo. Então, muitas vezes o que a gente percebe é que a pessoa que está com excesso de peso e obesidade, ela tem uma dificuldade em engajar nesse processo mais prolongado de tratamento. A gente vive numa sociedade muito imediatista, né? Onde queremos resultados rápidos, soluções rápidas. Então, muitas vezes, indivíduos que têm excesso de peso buscam alternativas também para um resultado de perda de peso rápido. E muitas vezes perde rápido, mas tem uma recuperação rápida. E as restrições impostas, na maioria das vezes, ferem essa questão emocional do paciente. E no decorrer de vários tratamentos e várias buscas para perda de peso de uma forma não apropriada, pode levar a um quadro de compulsão alimentar. Então, é bastante interessante a gente observar que, diante de todas as causas da obesidade, a complexidade do tratamento, existe, então, essa dificuldade mesmo de engajamento do paciente, da pessoa com excesso de peso, no tempo que precisaria para se ter, então, uma intervenção mais adequada. Legal, professora Mariana, muito obrigada por enquanto. Professora Maria, sabemos que existem casos de compulsão alimentar em algumas famílias. Isso faz supor que existem fatores genéticos associados? Isso. Então, assim, é até interessante quando a gente está fazendo uma entrevista, atendendo o paciente, é muito comum quando você pergunta, né? Tem casos de obesidade na família, ou como que é o comportamento, então é bem comum também relatarem que, ai, se for pensar, minha mãe também já passou por isso, às vezes come a mais, né? Gera esse sofrimento, então a gente percebe sim, né? Entre os fatores envolvidos esse da genética, mas não é o único, né? Então, até para a gente entender, quando a gente fala desses fatores na compulsão, eu posso pensar em fatores predisponentes, que são, dentro deles, seriam esses genéticos, né? Fatores precipitantes e fatores que mantêm esse comportamento alimentar. Os predisponentes, ou seja, a chance de acontecer, aquilo que predispõe, no caso da genética, é interessante de ser avaliado, né? Porque são aqueles mecanismos que podem trazer uma alteração nos mecanismos da saciedade, do apetite, dos impulsos. Então, isso é importante para a gente identificar, inclusive, estratégias terapêuticas. Mas o que a gente percebe é um dinamismo entre esses fatores. Quer dizer, existe a questão genética, mas existe uma questão ambiental, familiar, psicológica, que juntos vai intensificar e gerar mais possibilidades dessa compulsão alimentar acontecer. E esse tipo de distúrbio, o de comer compulsivamente, ele pode ser observado na infância? E se constatado o problema, como se deve agir? Certo. Bom, nós temos algumas situações, a gente pode pensar assim, são raras as doenças genéticas na criança, por exemplo, nós temos uma síndrome do Prader-Willi, que fala mesmo sobre essa alteração genética, né, onde a característica central seria a hiperfagia, observado já desde o comportamento infantil, comportamento alimentar, né, excessivo, mas a gente também tem outros espectros desse comportamento, né, nas condições mais ambientais, nas questões familiares e não apenas genética. Então, a gente observa, sim, cada vez mais, né, a gente tem observado uma prevalência maior da obesidade infantil, inclusive, mas a gente tem que observar quais são esses fatores,
né? Então, é um fator obesogênico, é um ambiente que propicia isso, é uma questão mesmo genética, né? Então, a gente percebe essas alterações, é importante observar isso já desde os primeiros comportamentos alimentares, né? A criança tem uma tendência a mamar mais, a comer mais ou menos, né? Então, já na infância, esses sinais são importantes da gente estar considerando, porque pode ser também, por exemplo, uma preocupação nos fatores até sociocultural. Muitas mães que fazem dietas, a gente percebe cada vez mais no consultório, mães que fazem bariátrica e os filhos que estão aguardando por isso, uma preocupação excessiva com emagrecer e com isso fazendo dietas restritivas, e o quanto isso pode também levar a uma compulsão, até mesmo compensatória. Então, na infância, né, a gente já consegue observar esses sinais que são importantes até para prevenir, para conversar com a família, com especialistas, porque essas crianças podem ser futuros pacientes adultos, né? Então, a infância é o momento ali da gente agir, para a gente observar e ajudar no comportamento tanto da criança, mas principalmente da família como um todo. Ótimo, muito obrigada, professora, por seus esclarecimentos até aqui. Professora Mariana, a principal medida preventiva para tudo isso que estamos falando é a boa alimentação desde cedo. Então, gostaria que você comentasse um pouco sobre os princípios da reeducação alimentar que são importantes de serem seguidos. Só fazendo uma associação com o que a professora Maria estava fazendo novamente, essa questão do ambiente, né? A gente sabe que existe a genética, pode estar envolvida com a compulsão alimentar, assim como o excesso de peso. É comum a gente observar que crianças com excesso de peso são filhos de pais com excesso de peso também, seja por fatores genéticos ou ambientais. Quando a gente está acompanhando uma criança que está em tratamento para uma perda de peso, muitas vezes o pai, mesmo tendo excesso de peso, ele não faz um tratamento para ele também. Então, a gente tem os dois lados, né? Tem aqueles pais que cobram do filho, por exemplo, que consuma menos doce, menos salgadinho, menos refrigerante, mas o armário de dentro de casa está cheio disso, né? Eles cobram dos filhos que consuma fruta, mas os pais não consomem. Ou ainda, outro fator que a gente observa com frequência, os pais falarem: eu como porque estou ansioso, eu como porque estou preocupado, eu como porque estou nervoso. E a criança vai assimilando tudo aquilo até que ela começa a refletir esse tipo de comportamento. E o outro extremo, como a Maria falou, também ocorre. Os pais que são muito preocupados em dietas, colocam alimentos como proibidos ou como permitidos, normalmente também vão desenvolvendo na criança aí uma alteração, né, dessa relação com a comida. A alimentação saudável é muito simples. São os alimentos que a grande maioria das pessoas tem em casa e os restaurantes oferecem. É o arroz, é o feijão, são as carnes, queijo, leite, iogurte, pão, por que não? Macarrão, por que não? Né? As frutas, os vegetais. Então, basta que tudo isso esteja distribuído ao longo do dia, várias vezes ao dia, numa quantidade adequada para cada pessoa. E isso é alimentação saudável. Não quer dizer que, se em algum momento tiver um consumo de alimentos que são muito saborosos, como um doce, uma fritura, uma massa, que isso esteja dentro de um contexto social, familiar, enfim, que ela esteja deixando de ter uma alimentação saudável, né? Então, a alimentação equilibrada, ela não precisa de extremismos, não precisa de radicalismos, não precisa ter aquela variação, ou eu como tudo, ou eu como nada, né? Então, a gente percebe que quando a pessoa que precisa ter uma mudança alimentar, ela compreende que existe todo um contexto dentro de uma alimentação saudável, né? Que leva em consideração a família, leva em consideração o trabalho, leva em consideração os aspectos emocionais, a cultura, as preferências, né? Então, assim, saúde é o bem-estar físico e emocional. Então, a alimentação saudável, ela deve contemplar esses dois aspectos também. E na rotina das pessoas, que muitas vezes é bastante corrida, como conseguir levar um estilo de vida mais saudável?
Então, como profissional da nutrição, eu compreendo, né, essa correria, vivo nela, né? E o que muitas vezes a gente percebe é que as pessoas, por ter essa rotina muito corrida, deixam a alimentação em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, né? Então, elas excluem a alimentação da rotina. Já que eu tenho tanta coisa para fazer, eu vou comer o que dá e na hora que dá. E, na verdade, quando a gente pensa em uma mudança alimentar, uma incorporação de alimentos, né, mais saudáveis, isso precisa fazer parte da rotina da pessoa, né? Então, ela precisa desejar que isso aconteça. Isso é uma escolha de vida, não deve ser uma imposição, deve ser uma escolha de vida. E quando a pessoa escolhe isso, ela busca estratégias para que ocorra. Então, assim, isso passa por planejamento, organização. Então, a gente pensa em planejamento de compras, higienização, armazenamento, congelamento, que facilita muito a rotina, armazenamento em porções mais apropriadas, que atenda a demanda da família. Então, pensando que tudo que a gente escolhe, a gente faz um planejamento, se organiza para que aquilo aconteça. Se a alimentação for incorporada dentro da rotina da pessoa e ela desejar fazer com que isso seja um estilo de vida, é possível, diante de uma organização, de um planejamento, que ocorra, e na grande maioria das vezes isso dá muito certo. Muito obrigada a vocês duas, nutricionista Mariana e a psicóloga Maria do Desterro, pela participação, pelas explicações e pela disponibilidade em conversarem conosco. Tenho certeza que as informações aqui repassadas são de suma importância para todos que nos assistem. Deixo então livre as palavras para vocês duas, nossas convidadas, a fazerem os seus comentários finais. Quero agradecer a vocês, Brasil, pela oportunidade, principalmente convido a professora Mariana, sempre parceira, para poder falar um pouquinho do tema que eu tanto gosto, né? Para contribuir com essa prevenção, essa conscientização sobre um tema tão importante e tão prazeroso, porque eu acho que a questão é isso, a gente lembrar que comer é muito bom. Mas a gente tem que aprender a lidar com isso. Qual é a minha relação com a comida? Ela não precisa ser uma relação de sofrimento, de sacrifícios e de compensações. Quanto mais uma relação natural, menos eu vou ficar escravo disso, né? Então, que a gente possa comer enquanto um comportamento possível, bom, saudável, né? E que nos nutra, que nos dê energia para fazer tantas outras coisas na vida. Né? Então, que a relação com a comida seja uma relação mais próxima ao nosso funcionamento, né? Às nossas necessidades. É isso que eu gostaria de deixar como se perceber como um todo, né? Qual o sentido da comida para mim, o significado, a importância, o para que a comida, né? Porque ela é essencial e pode nos ajudar em muitos outros fatores. Então, eu também aproveito para agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto. Agradeço, Maria, por você ter aceitado o meu convite. Há tantos anos aí trabalhando juntas, né? E, então, é sempre um prazer poder falar desse assunto, e a obesidade e compulsão alimentar, elas têm uma associação bastante importante. Muitas vezes a pessoa não tem um diagnóstico de compulsão alimentar, mas tem um comer compulsivo, e isso muitas vezes é influenciado por informações que vão sendo assimiladas ao longo de anos, informações bastante inadequadas. A gente observa aí que com esse aumento de informações pelas mídias e, enfim, redes sociais, existe uma distorção grande do que é alimentação saudável, assim como existe uma distorção grande de imagem corporal, né? Então, isso com certeza contribui para que haja, então, essa dificuldade em adotar medidas que realmente trazem saúde, né? Então, cuidado com informações extremistas
com práticas de radicalismo, né? E acho que fica um alerta, né? Que nada que precise ser alterado drasticamente, né? A gente diz assim, variar do 80 para o 8, né? Então, nada que tenha uma variação tão intensa na rotina da vida da pessoa pode trazer bem-estar, normalmente traz mais prejuízo, tá certo? Então, muito obrigada, Camila e a Unibrasil, pela oportunidade. Só para finalizar, eu queria lembrar que as pessoas que estão assistindo, elas não precisam ter vergonha. Né? Se perceber que está tendo um comportamento estranho, que está gerando sofrimento, existem pessoas especialistas para ajudar, para cuidar, para tratar. Né? Então, procurar uma equipe, procurar uma pessoa da sua confiança, sempre é um momento para a gente se cuidar. Né? Então, fica aí o alerta e o convite da gente. Com certeza. Então, pessoal, esse foi o nosso Unibrasil Plural de hoje. Muito obrigada a todos pela companhia. E não se esqueça, se você tem dicas de pautas, manda um e-mail para a gente, marketing@unibrasil.com.br. E eu te vejo na semana que vem. Até lá!